Olá, tudo bem, gente? Hoje vamos falar esperar o propósito ou agir divino. Essa lição é uma importante lição sobre espera, que todos nós precisamos. Às vezes temos áreas, na maioria das vezes temos que esperar em Deus, tanto seja para um relacionamento, ou seja para uma promessa de Deus, ou seja para um trabalho. Sempre a gente tem que esperar a resposta de Deus, esperar estar com Deus. E hoje vamos abordar sobre esse assunto, que é um assunto muito essencial e importante. Então fique até o final que você aprenderá grandes coisas. Primeiramente, vamos falar aqui sobre Eclesiastes 3:1, que está assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para esse texto, eu tenho um ótimo exemplo, que é o exemplo de José e também de Abraão. Primeiramente, José, que ali, ele, como todos sabem, né, a história de José, ele sempre confiava em Deus, ele esperava em Deus, ele obedecia a Deus. E muitas vezes, por exemplo, ele obedecia a Deus, né, obedecia aos seus pais, e os irmãos ele venderam ele. Depois, Deus colocou ele sobre a casa de Potifar ali, comandando, né, as coisas de Potifar. E por obedecer a Deus, ele rejeitou a mulher de Potifar, que tinha interesse dele, e após ela inventar uma mentira, ele foi preso. Mas no tempo certo e na hora determinada, Deus os exaltou. Mas por que tem o seu tempo determinado? Porque quando José foi preso, lá ele encontra dois rapazes, né? O padeiro e o copeiro. E ele dá interpretação do sonho dos dois, tanto do padeiro como do copeiro, que um iria morrer e que o outro iria sair. E para aquele que iria sair, José falou assim: lembra de mim quando estiver na presença de Faraó e fala sobre mim, sobre essa interpretação que eu tive aqui e tudo. Só que naquele momento, aquele rapaz, um morreu conforme o que José tinha falado, e o outro, ele conseguiu sair vivo ali. E após ele sair vivo, ele não lembrou de José. E José ficou mais um tempão ali na prisão, trancado. E neste tempo, né, por isso que eu falo que tem um tempo determinado. Naquele momento, se José tivesse saído ali naquele momento, né, se aquele rapaz tivesse lembrado de José e falado com o Faraó, e se Faraó fosse soltar, naquele momento, a profissão que precisaria ali no Egito era daquela pessoa que morreu. Mas aquele homem não lembrou naquela hora. Por quê? Porque precisava de uma função que não era tão importante assim, e que não era do propósito de Deus. E após isso, quando passou lá para frente, né, quando Faraó teve o sonho lá, e aconteceu o sonho e tudo, e precisou de alguém para interpretar, né, que ele queria matar todo mundo ali, por conta que ninguém estava conseguindo interpretar, aí aquele rapaz que trabalhava para Faraó, né, que tinha se esquecido de José, lembra de José, e ele fala: olha, tem um homem tudo que interpreta sonhos lá na prisão, e isso depois de muito tempo. E aí José, ele foi, interpretou o sonho, e como todos sabem, né, Faraó colocou ele ali acima de todas as suas coisas, como governador abaixo só de Faraó, e que ele poderia mandar em tudo. Então Deus o exaltou ali, José, na hora certa, no momento certo, para ali, tanto para a vitória de José, mas também para que ele ajudasse ali o povo de Israel também, que era ajudar seu pai, seus irmãos, e depois eles foram para o Egito. Mas então tudo tem um tempo determinado. Assim também como a gente não espera a vontade de Deus e tenta agir pelas nossas forças, aquilo vai trazer consequências. A gente deve confiar no plano de Deus para a nossa vida, seja em qual área for, seja na área romântica, na área do trabalho, talvez uma promessa que Deus te fez, você está esperando. A gente deve confiar que Deus está agindo e esperar Deus agir. E assim, para nós seres humanos, é difícil esperar, realmente. Só que a vitória, a recompensa é muito grande. E nesse tempo que a gente espera, o que a gente deve fazer? Primeiramente é se entregar completamente, né? Entregar sua vida, entregar suas vontades, entregar tudo a Deus, falar assim: Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego essa causa, eu coloco em tuas mãos, porque aí Ele vai agir, porque aí Ele vai fazer. E enquanto isso, a gente deve pedir paz também a Deus, peça assim: Deus, me ajude a esperar, me ajude a ter paz ali, esperando, para que eu não venha ficar ansioso, esperando por essa promessa, esperando pelo teu agir, que o Senhor me dê a paz para que eu continue esperando, né, sem ficar ansioso. E além disso, se preparar. E como? Tem alguns detalhes aqui que eu vou falar que vão te ajudar a você conseguir a esperar e conseguir essa vitória em Deus. E a primeira coisa é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por quê? O temor, a gente reflete, quando a gente ouve essa palavra, a medo, né? A gente pensa em medo. Mas o temor do Senhor não é isso. O que quer dizer essa palavra, na verdade? É reconhecimento, reverência. E por quê? Porque uma pessoa, para ser sábia,
ela deve ter o temor do Senhor. Primeiramente, reconhecendo que Deus existe. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que entende das coisas, vai compreender e reconhecer que Deus existe, que Deus age, que Deus está aqui. Por quê? Porque a natureza, ela dá sinais da existência de Deus. Ela dá sinais que Deus existe. E a reverência. Após a gente reconhecer que Deus existe, que Ele é o soberano, que criou todas as coisas, a gente deve ter reverência a Ele. Como? Reverenciando ali as suas vontades, a vontade de Deus, né? A gente deve falar, né? Deus, Tu és soberano. A gente deve entender que Ele é o soberano de toda a terra, o criador de todas as coisas. E Ele faz o que Ele quiser, Ele faz o que for da vontade dEle. E a submissão. Após reconhecer e reverenciar a Deus, a gente deve se submeter a Ele. Uma pessoa sábia, ela se submete a Deus porque ela entende, ela reconhece Ele e ela reverencia a Deus e por isso ela submete às vontades de Deus, começa a servir a Deus. Uma pessoa realmente sábia, ela vai ter esse temor ao Senhor. São essas três coisas que eu falei. E após isso, ela vai aborrecer ao mal, pelo temor do Senhor, ela vai aborrecer ao mal, ou seja, ela vai começar a detestar o mal, detestar as práticas malignas e a fugir do mal. Enquanto ela espera a promessa de Deus para a vida dela, ou agir de Deus na vida dela, ela vai obedecer aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus fala: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Mais ou menos assim. Então, a gente vê que uma pessoa pode purificar a sua vida, limpar, né? Obedecendo primeiramente, observando a palavra e depois obedecendo a palavra de Deus. O próximo tema é responsabilidade, disciplina e perseverança. Enquanto você espera ali, depois de você entregar a sua vida para Deus, né, completamente, e esperar ser cumprida ali a vontade dele na sua vida, esperar o propósito dele, o agir de Deus na sua vida, seja em qual área for, você deve, nesse tempo de espera, você deve continuar fazendo as suas responsabilidades, que são ali, se você trabalha, trabalhar, se você estuda, estudar, ajudar seus pais em casa, se caso vocês morarem com os pais, arrumar sua casa, seja morando sozinho ou com a família, fazendo suas responsabilidades diárias, mas principalmente as suas responsabilidades espirituais, que são ir à igreja, continuar lendo a palavra de Deus, orando, jejuando e se aproximando de Deus. E aí que envolve a disciplina. A maioria das pessoas que têm sucesso na vida, seja em qual área for, elas têm disciplina. O que é disciplina? Disciplina é continuar fazendo aquelas coisas, mesmo que você não vê resultado. E a maioria das vezes, quando a gente espera a vontade de Deus, a gente não vê resultados imediatos. E isso faz a gente desanimar, isso faz a gente querer sair ali, querer parar de esperar no Senhor e até agir com a nossa vontade. Mas não. Mas pelo contrário, a gente deve continuar com a nossa disciplina, fazendo essas coisas que eu citei antes, perseverando ali na oração, no jejum, na leitura da palavra, indo na igreja e fazendo suas responsabilidades diárias, porque tendo disciplina, você chegará longe, você terá bons resultados. Isso em todas as áreas, seja na academia, seja na igreja, né, e na presença de Deus, seja no trabalho, seja com até os seus planos. Tudo aquilo que você tem disciplina, no começo é muito difícil, porque a maioria das vezes você não vê resultado imediato. Mas, se você continuar com a disciplina, se você continuar fazendo aquilo, perseverando em fazer aquilo terá resultados no futuro. E assim funciona com a espera de Deus. Enquanto você espera o agir de Deus, enquanto você espera o propósito de Deus para a sua vida, você continua fazendo as coisas ali espirituais, né? Perseverando na oração, em tudo isso que eu disse, perseverando em estar próximo do Senhor, e ali Ele vai agir no momento certo. E um detalhe muito importante da espera pelo agir de Deus é que Deus, naquele momento, Ele não está parado. Aparentemente, parece que não está acontecendo nada, aparentemente parece que não está acontecendo nada, né, assim, de fato. Porém, sempre está. Deus sempre está agindo. Se você estiver esperando e confiando nele, Deus vai estar agindo. Ele vai estar te preparando, Ele vai estar te fortalecendo nesse tempo. Ele vai estar colocando ali, talvez, dificuldades para você ficar mais forte. Ele vai estar o tempo todo agindo na sua vida para que você consiga estar apto para receber aquela promessa, para que você consiga estar apto para receber aquele agir de Deus, aquela promessa de Deus, aquilo que Deus, verdadeiramente, seja em qual área for, receber aquilo. Você tem que estar apto para receber isso. E esse tempo de espera é um tempo que Deus vai estar te preparando para receber aquilo. Nesse tempo de espera, você não deve desanimar, você não deve desistir, você deve continuar perseverando e continuando ali, cada vez mais crescendo espiritualmente. E também nas suas outras áreas da sua vida, eu aconselho a você ter essa disciplina, essa perseverança e continuar, que uma hora vai dar certo.
E o último ponto, depois de toda essa espera, aqueles que perseverarem serão recompensados. Aqui a gente vai ler o texto de Mateus 7, do 24 ao 27, que fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-e ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui Deus está falando que aqueles que, como agora eu ensinei todo esse processo para vocês, aqueles que ouvem essa palavra, aqueles que ouvem a palavra de Deus, obedecem, aqueles que continuam perseverando, aqueles que persistem, né, em continuar servindo ao Senhor, independente, às vezes, que pareça que Deus não está agindo, aqueles que têm essa disciplina de continuar fazendo a vontade de Deus, independente das circunstâncias, esses que ouvem e praticam essas palavras, eles vão estar construindo a sua casa sobre a rocha. Ou seja, nesse tempo, eu falei que esse tempo de espera é um momento de preparação, é um momento que Deus vai estar te preparando. E se você ouvir ao Senhor, se você fazer a vontade do Senhor e nesse tempo estiver se preparando e não falar assim, não está acontecendo o que eu estou esperando, não está acontecendo o que eu estou querendo, então eu vou desistir, eu vou parar. Se você fizer isso, quando chegar a dificuldade, quando chegar o problema, quando chegar as coisas, né, elas vão te derrubar, elas vão acabar. Agora, se você perseverar e persistir em fazer essas coisas, né, se você continuar orando, lendo a Bíblia, indo na igreja, fazendo as suas responsabilidades, né, cumprindo as suas obrigações, então, quando chegar no momento certo, na hora que for para receber sua promessa, primeiramente você vai estar preparado. E quando vir a dificuldade, a tristeza ou qualquer coisa, você vai resistir, porque verdadeiramente você construiu a sua casa sobre a rocha. E em 1 Timóteo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então, além da promessa, além do agir de Deus na sua vida, ainda hoje, né, ainda enquanto vivemos nesse mundo, uma coisa importante, se a gente persiste na doutrina, se a gente persiste em estar na presença de Deus, a gente vai se salvar e salvar todos aqueles que veem em você, todos aqueles que ouvem você, né, todos aqueles que olham para você, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que persistem em continuar seguindo a sua fé, aqueles que têm essa disciplina de mesmo ali na dificuldade, talvez mesmo não parecendo que Deus está agindo, mas Ele sempre está agindo, mas mesmo que pareça que a pessoa esteja desanimada ou qualquer coisa, ela não deixa essas circunstâncias tirar a disciplina dela, serão recompensados aqui na terra, mas também lá no céu, porque verdadeiramente a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, verdadeiramente, a maior promessa e a maior recompensa que a gente terá será lá no céu, que aqueles que perseverarem, independente das circunstâncias, perseverarem na fé, perseverarem na comunhão com Deus, receberão a recompensa de Deus na terra ainda, mas também lá no céu, vivendo eternamente com Ele, sem dor, como fala a palavra, né? Não haverá dor, angústia, nem nada de ruim lá no céu. Então essa é a maior promessa. E em Romanos 8, versículo 28, diz assim: e sabendo que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo esse propósito. Então, todas as coisas, se você espera em Deus, se você confia em Deus, se você persiste ali em continuar independente da situação, e se você espera em Deus, seja em qual área for, seja no relacionamento, seja no trabalho, esperando emprego, seja em qualquer coisa, Deus vai te dar o melhor, porque verdadeiramente Ele abençoa aqueles que esperam nele, Ele abençoa Ele recompensa aqueles que buscam a Ele e persistem em continuar a seguindo Ele. Então, verdadeiramente, a maior promessa que a gente tem é do céu, mas Deus também vai recompensar você aqui na terra. Então, espero que essa lição tenha ajudado vocês a entenderem como é importante esperar no Senhor, esperar o agir no Senhor, esperar a promessa de Deus, e nesse tempo de espera, você continuar servindo a Deus. Então, precisamos ter o temor do Senhor, cumprir as nossas responsabilidades, ter disciplina, perseverar, e no final, seremos recompensados. Aqueles que esperam no Senhor serão recompensados, tanto aqui na terra, quanto lá no céu.
Então, que Deus ajudem a vocês a esperarem nele, esperarem o propósito dele nas suas vidas, a esperarem a promessa, né, que é a maior de todas, da volta dele, e Jesus está quase voltando, né, isso é um fato. Então, se entrega completamente a Cristo, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e cuide de você. Tchauzinho.